Tem muita gente que segue a Jesus Cristo, são pregadores da palavra de Deus, muitos são missionários, evangelistas, homens que até um título de apóstolo e coisa semelhante, saem pregando a palavra do Senhor Jesus, sem entender ou perceber que quanto maior é o cargo que nós temos dentro da casa do Senhor, maior temos que ter a responsabilidade. E o apóstolo Tiago disse que maior será o juízo. Muito pregam, mas não sabe que um dia vai ter que prestar conta daquilo que está pregando e anunciando a palavra de Deus. Deus vai pesar todas as nossas obras, todas as nossas atitudes nas nossas vidas. Eu me chamo Presbítero Juscelino Schwab, seja bem-vindo ao canal. Se você não for inscrito, se inscreve, compartilhe, anuncie esse vídeo para seu amigo, compartilhe para os seus grupos, porque Deus vai estar te abençoando e mais pessoas vão ser abençoadas por Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque agora você vai ouvir uma linda mensagem da palavra de Deus, justamente relacionada a esse tema, que nós temos que fazer a obra do Senhor por excelência, de melhor de nós, porque um dia nós vamos ter que prestar conta, e Deus vai prestar conta conosco de tudo aquilo que nós fazemos. Quem vai estar trazendo essa linda mensagem é o pastor Gabriel Vitor, e eu tenho certeza que Deus vai falar no seu coração. Eu tenho certeza que até o final dessa mensagem, Deus vai mudar a tua história, a tua maneira de pensar, porque é assim que Deus quer que nós ficamos impactados com a palavra de Deus. Fica aí com essa linda mensagem do Senhor. Romanos capítulo 14, verso 10. Romanos 14, 10 diz assim, olha: mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, porque desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. O verso 12 diz: de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Amém. Meus amados irmãos, desde o Antigo Testamento, a Bíblia vem nos mostrando que Deus é um Deus de juízo e um Deus de justiça. Aliás, o apóstolo Pedro, em uma das suas cartas, ele vai nos advertir dizendo que o juízo começa pela casa de Deus. Na primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 17, ele diz: porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao evangelho de Deus? Aqui é muito interessante essa passagem, porque nos mostra que, mesmo sendo salvos em Cristo, o povo de Deus passará por um julgamento cujo juiz é o próprio Cristo Jesus, como nós vimos em nosso primeiro episódio. Outra coisa interessante que Pedro coloca aqui é que, na descrição dos eventos escatológicos, o julgamento dos salvos acontece antes do julgamento dos ímpios. Isso nos ajuda, ainda que não de forma exata, localizar quando acontecerá o tribunal de Cristo, mas isso deixa claro para nós que será antes do juízo final, que será o julgamento, como diz o próprio nome, final e definitivo dos ímpios. Mas Pedro nos diz que o julgamento começa pela casa de Deus, ou seja, em vários textos bíblicos a Bíblia nos adverte, meus irmãos, que o julgamento começa a partir dos de dentro. Começa corrigindo os de dentro. É difícil você corrigir os de fora quando você não corrige os de dentro. O apóstolo Paulo aplica esse princípio à vida dos obreiros, dizendo que se o obreiro não governa a sua própria casa, como, pois, cuidará da casa de Deus? E quando ele fala dos cuidados que nós devemos ter uns com os outros, ele diz que deve-se começar primeiro com os domésticos da fé, para depois estender para os de fora. Então, quando o assunto é julgamento, Deus tratará primeiro com os seus filhos, primeiro com o seu povo, para depois julgar, então, os ímpios. Mas dentro da casa de Deus, o julgamento começa por aqueles que Deus colocou como cabeça dentro da casa do Senhor. Quando nós lemos o livro de Apocalipse, nas 7 cartas mais especificamente, já no capítulo 2, na carta à igreja de Éfeso, observe que todas as cartas ela têm algumas coisas em comum, e uma dessas coisas é: escreve ao anjo da igreja. Já ouviu aquele ditado que o fósforo ele começa a pegar fogo pela cabeça? Então isso nos mostra que Deus tratará primeiro com aqueles que exercem uma função de liderança na igreja.
O anjo da igreja aqui se refere, como nós já temos comentado em outros estudos bíblicos, ao pastor da igreja local. E nesse caso aqui, o Senhor termina as cartas dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas, mas começa dizendo ao anjo da igreja, porque o julgamento começará por aqueles que Deus colocou em uma posição de destaque na igreja. Outros talvez não estão na posição de liderança, mas estão na posição de ensinar e também serão julgados pelo Senhor. O nosso irmão Tiago comenta isso. E é importante ressaltar que quando Tiago afirma isso, ele não está desencorajando as pessoas a abraçarem o ministério de ensino da palavra, mas ele está ressaltando a responsabilidade que há dentro do ministério de ensino da palavra. Em Tiago, capítulo 3, verso 1 diz: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres ou não queiram ser mestres, sabendo que receberemos, ele se inclui aqui ao dizer isso, mais duro juízo. Então, o juízo será mais duro para aqueles que estão em uma posição de liderança na igreja e também em uma posição de ensino dentro da igreja. Certa vez eu estava escrevendo um artigo para o site da igreja e naquele artigo, enquanto eu escrevia, Deus colocou algo em meu coração. O apóstolo Paulo, ele disse assim: ai de mim se não pregar o evangelho, né? Mas será muito mais dolorido dizer ai de mim se não viver o evangelho que eu prego. Então, Tiago deixa bem claro que nós receberemos mais duro juízo. Jesus fala disso claramente quando ele confronta os fariseus que estavam numa posição de pessoas que ensinavam a lei para o povo, mas ao mesmo tempo em que ensinavam a lei, eles não viviam aquela lei que eles ensinavam. E Jesus vai repreendê-los muitas vezes pela hipocrisia deles, mostrando que o julgamento para eles seria um julgamento extremamente pesado. Jesus vai dizer várias vezes em Mateus 23, ai de vós, ai de vós, ai de vós, chamando-os de condutores cegos, ou seja, quem conduz tem que estar cônscio, tem que estar acordado, tem que ter uma visão de atalaia, tem que enxergar a longa distância. Jesus está dizendo: vocês estão conduzindo o povo de Deus, mas vocês mesmos são cegos, não têm visão espiritual. Então você observa que o julgamento, ele começa pela casa de Deus, mas dentro da casa de Deus o julgamento começa por aqueles que estão em uma posição de destaque, seja de liderança, seja do ministério público de ensino, e nós devemos, meus amados, ter muito cuidado com isso. Muito cuidado, porque Deus não é um Deus de brincadeira. Agora, quando nós lemos o livro do profeta Ezequiel, você vai ver Deus julgando os anciões no capítulo de número 8, quando ele fala das abominações do santuário. Observa que todo o povo estava corrompido naquela ocasião, mas Deus, ele trata primeiramente com os anciãos de Israel, ou seja, os cabeças da nação, os cabeças espirituais que lideravam o povo de Israel. Então você percebe esse princípio constantemente, né? Primeiro o povo de Deus, para depois os ímpios. Mas dentro do próprio povo de Deus, começa primeiro pelo anjo da igreja, até chegar no restante de toda a igreja. E Pedro diz: se a coisa vai ser feia para o nosso lado, se começa com a gente, que já é salvo, que já é crente, que já está em Cristo, que já está na fé, o que dirá daqueles que não conhecem o evangelho? O fim será muito trágico. Agora, quando Paulo fala a respeito do tribunal de Cristo, como nós lemos aqui em Romanos, no capítulo 14, basicamente no grego, tem duas palavrinhas que se referem a tribunal no nosso português. É a palavra criterium e a palavra bema. E eu quero falar da segunda, que é a palavra bema. Essa palavra bema, ela traz uma ideia de uma plataforma elevada, aonde o juiz ficava depois dos Jogos Gregos de Atenas. Então ali ele reunia os vencedores em torno daquela plataforma, para dar para eles a sua recompensa pela sua performance durante o período do jogo. Então, o destaque aqui é o seguinte: não está falando de um julgamento para definir quem foi o perdedor ou o vencedor, porque todos nessa ocasião já eram vencedores, né? Então, o que estava em jogo era a recompensa. Já ouviu falar de o fulano de tal levou os louros da vitória? Porque essa era a recompensa, Oséias, naquela época. Às vezes a pessoa corria uma maratona e o que ele ganhava era uma coroa de louros, folha de louro. Quando ele chegava na sua casa, as folhas já estavam secas.
É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que nesse mundo os homens perseguem uma coroa corruptível, porque naquela época não era nem uma coroa de ouro, uma medalha de ouro ou coisa do tipo, eram coroas de folhas de louro, que rapidamente se degeneravam. E Paulo está dizendo, eles buscam uma coroa corruptível, mas nós buscamos uma que não perece, uma coroa incorruptível. Então o critério falava dos tribunais militares, mas o bema falava dos tribunais de recompensa. Quando Paulo fala a respeito do tribunal de Cristo, é justamente essa ideia que ele tem em mente. Não é um julgamento para condenação, mas é um julgamento para galardão. E a primeira coisa que nós vamos analisar aqui é o tempo e o lugar. Quando será que acontecerá o tribunal de Cristo? Em Hebreus 9:27, a Bíblia diz que aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, mas a Bíblia não quer mostrar ali que imediatamente após a morte o homem já entrará nesse julgamento. Não, haverá um tempo, tanto para o tribunal de Cristo como para o juízo final. Agora Paulo ressalta a verdade que todos nós compareceremos. Olha que interessante. Embora todos nós, como povo de Deus, como igreja de Cristo, estaremos diante de Cristo para ser julgado, ao mesmo tempo, cada um será julgado de forma individual. É por isso que no versículo 12 ele diz que cada um dará conta de si mesmo a Deus, porque a responsabilidade é pessoal. Porém, eu preciso ser claro aqui em dizer que a Bíblia não diz especificamente na ordem cronológica dos eventos escatológicos quando se dará o tribunal de Cristo. Mas o que nós podemos entender é que será depois da volta de Cristo e antes do juízo final. Por que eu digo que será depois da volta de Cristo? Pela afirmação do Senhor Jesus lá em Apocalipse, no seu último capítulo. Apocalipse 22:12 diz, e eis que cedo venho, aqui fala do retorno de Cristo, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Então isso nos ajuda a entender que o tribunal de Cristo está situado em um ponto na história de Deus, depois da volta de Cristo. Voltando agora para o texto que nós lemos de Pedro, Pedro sugere que é antes do juízo final, pois ele diz que o julgamento começa primeiro pela casa de Deus. Então, embora não há um texto bíblico exato, mostrando de forma clara e definitiva quando se dará esse evento, o que nós podemos dizer com segurança é que será depois do arrebatamento da igreja e será antes do juízo final. Nós podemos dizer com certeza também que há, meus amados, um dia específico no plano de Deus para que isso aconteça. 1 Coríntios, no capítulo de número 3, e o versículo 13 diz, a obra de cada um se manifestará, na verdade o dia a declarará. Perceba que há um dia aqui determinado, um tempo específico no plano de Deus, porque pelo fogo será descoberta e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Em Romanos, no capítulo 2, o apóstolo Paulo também afirma no versículo 16, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo segundo o meu evangelho. Então, nós não sabemos quando exatamente, sabemos que será depois da volta de Cristo, antes do juízo final, mas é um dia já predeterminado e estabelecido por Deus. Então, o exame não deve nos pegar de imprevisto, porque Deus já determinou um dia. Como eu não sei o dia de forma exata e específica, nós devemos estar preparados para todo momento, porque o tempo já está determinado. Então, meus amados, nós podemos dizer isso. Quanto ao lugar, ao que nos parece, não é algo que acontecerá aqui na terra, mas será algo que acontecerá nos céus, visto que Cristo já terá vindo a este mundo para arrebatar a sua igreja. Os julgados. Então, observe que nós vamos tratar aqui de vários pontos a respeito desse tribunal. Toda a terra, é claro, passará pelo escrutínio do juízo de Deus. É assim que Abraão se refere a Deus em Gênesis, no capítulo 19, dizendo, não fará justiça o juiz de toda a terra. Então, Deus é o Deus que julga não somente o seu povo, mas também toda a terra. Você vai ver muitas vezes nos livros proféticos, Deus levantando os profetas para falar primeiro a nação de Israel, mas levando esses profetas, poderíamos assim dizer, profetas internacionais, para outras nações, para proclamar também o juízo de Deus contra essas nações. Mas aqui nós devemos entender dois aspectos no tribunal de Cristo. Primeiro, a inclusão. Estarão inclusos neste tribunal apenas aqueles que forem salvos. 1 Coríntios, mais uma vez, nós podemos voltar lá, no capítulo 3 e no versículo 15,
Paulo vai dizer assim, olha, a respeito do tribunal de Cristo. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Eu gostei muito de um exemplo que eu ouvi do diácono Leonardo Nogueira, quando ele estava ministrando uma vez sobre o tribunal de Cristo, e ele fala que esse ser salvo como pelo fogo é mais ou menos uma pessoa que está com um colete à prova de balas, e ela recebe vários tiros, o colete vai embora, mas a pessoa fica, como que os anéis se foram, mas ficaram os dedos. Então, por um fio escapou. Mas o detalhe, o tal será salvo. Paulo diz isso aqui de forma muito inequívoca. Então estarão inclusos no tribunal de Cristo apenas aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Em Romanos 8:1 diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então volto e repito, não é um julgamento para condenação, mas um julgamento para galardão. E, em segundo lugar, nós teremos a exclusão de todos os incrédulos. Os incrédulos não têm parte no tribunal de Cristo. O julgamento deles será no juízo final. Agora, quais serão os procedimentos desse tribunal? Isso aqui pode levantar alguns questionamentos. E o importante de nós respondermos é, se os salvos estão seguros em Cristo, por que eles deverão passar pelo tribunal de Cristo? Né? Se eu estou em Cristo, porque eu serei julgado uma vez que eu já estou em Cristo e nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. E aí voltamos ao ponto do galardão. Em um dos nossos episódios nós comentamos com os irmãos que a salvação nos tornou aptos para o serviço do reino de Deus. Por meio da salvação nós somos instrumentalizados por Deus para realizar o serviço do seu reino, para realizar a sua obra e sermos úteis para Ele. Então o tribunal de Cristo visa o nosso serviço, visa a forma como nós vivemos a nossa vida e visa também o uso dos nossos recursos. Cristo julgará todas essas coisas. Como foi a mordomia cristã do tempo, do dinheiro, da saúde, da família, das atividades do reino de Deus. Então, isso aqui é muito importante, meus irmãos, para nos conscientizar. Porque alguém pode dizer bem assim, bem, o meu dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser. Deus julgará a forma como você usa o seu dinheiro. O tempo é meu, eu faço o que eu quiser. Deus julgará a forma como você usa o seu tempo. Ah, o corpo é meu, eu não estou nem aí. Outro dia, Osés, eu vi um irmão fazendo uma serrona assim, né? E o prato dele cheio de gordura, um tanto de coisa. E um irmão que estava sentado à mesa com a gente falou assim, rapaz, você não recebeu um livramento de Deus esses dias aí, né? Quanto à questão do coração. E ele falou bem assim, não, eu só vou morrer quando chegar a hora, né? Pois é, todas essas coisas, fique tranquilo, serão julgadas naquele dia. A mordomia do tempo, a mordomia dos recursos, a mordomia da saúde, a mordomia da família, nada passará batido. E Jesus fala bem assim, aquele que dá um copo de água a um pequenino desse por ser meu discípulo, não ficará sem recompensa. Se Cristo faz questão de recompensar por um copo d'água, imagina o uso do seu tempo, o cuidado com a sua saúde, o cuidado da sua família, o cuidado com o reino e as coisas de Deus. Percebe que essas coisas nós não damos valor. A forma como nós trabalhamos, aliás, quando você lê a carta de Paulo aos Efésios, aos Colossenses, Paulo vai falar muito para os servos que naquela época inclusive eram escravos. Eles estavam vivendo em uma cultura que apoiava a escravidão. E Paulo vai dizer que eles deveriam honrar aos seus senhores, porque a recompensa deles viria de Deus. Então, a forma como você trabalha lá na sua empresa será julgada pelo Senhor. Então, muitas coisas, Oséias, que nós não damos nenhum valor, Deus julgará naquele dia. Mas preste atenção, Deus te dá um recurso para você usar, beleza? Foi Deus que te deu, não foi? E você não cuida. Tudo isso será julgado. Tudo isso será julgado no tribunal de Cristo. Deus te deu um corpo. Eu já falei várias vezes aqui do famoso pregador que morreu cedo demais, Robert McCheyne. Ele fala, Deus me deu uma mensagem e um cavalo. Eu matei o cavalo, agora não posso mais levar a mensagem. O que ele estava falando? Não cuidei da minha saúde. Não cuidei do meu corpo físico, matei o cavalo e agora não posso cumprir mais o chamado de Deus. Então todas essas coisas estarão sendo levadas em conta no dia do tribunal de Cristo. Lembre-se, irmão, você é um servo. E um servo deve gerar resultado para o Senhor. Tudo que Deus confiou em sua mão, Deus espera que você cuide, Deus espera que você zele com amor. É preciso entender isso. Uma coisa que o apóstolo Paulo deixa bem claro aqui nesse tribunal, e já eu vou partir para os critérios que eu quero comentar com os irmãos, é que, além da Bíblia nos dar certeza desse acontecimento,
ela nos mostra que todos compareceremos, mas a responsabilidade é individual. Mas eu quero chamar sua atenção para a palavra comparecer aqui. Porque a palavra comparecer aqui, Oséias, não é apenas a ideia de estar presente, sabe, no evento do tribunal de Cristo. A palavra comparecer no grego, ela significa ser claramente visto, ser explicitamente manifesto ou discernido. Isso é reforçado em 1 Coríntios 3,3, que diz que a obra de cada um se manifestará, o dia a declarará e pelo fogo será descoberta, mostrando o quê? Que naquele dia o nosso livro da vida, e eu não digo do livro da vida do Cordeiro, mas o livro da nossa vida, a nossa vida será exposta, será aberta, não apenas o que nós fizemos, mas as motivações e a maneira como nós fizemos, tudo aquilo será claramente, observe o texto está dizendo aqui, se manifestará, é uma manifestação, Deus vai colocar para fora tudo isso, vai ser manifesto, vai ser revelado. É por isso que 1 João diz assim: irmãos, sejam fiéis, para que vocês não sejam envergonhados no dia da volta do Senhor, porque a volta do Senhor tem essa associação com o tribunal de Cristo. Jesus diz: eis que cedo venho e junto com a minha vida eu trago o meu galardão, né? E ele diz assim, para que vocês recebam plena recompensa. Então, o crente e as suas obras naquele dia estarão assim como um livro aberto para todo que passar ler. As nossas obras serão manifestas, o dia declarará tudo, e pelo fogo, diz a Bíblia, será descoberta. Essa palavra descoberta dá a ideia de que Deus vai puxar o tapete e mostrar a sujeira que está debaixo do tapete. Tudo vai ser trazido à luz, tudo vai ser trazido à tona. E aqui agora eu quero especificamente tratar dos 3 aspectos principais, dos critérios que Deus irá usar para nos julgar no tribunal de Cristo. Primeira coisa, Deus vai julgar aquilo que nós fizemos. Em segundo lugar, Deus vai julgar a motivação daquilo que nós fizemos. E em terceiro lugar, a maneira como nós fizemos aquilo que nós fizemos. Deixa eu começar pelo quê? O que nós fazemos é importante. Em 1 Samuel capítulo 13 disse que Saul, ele oferece o sacrifício e não espera a chegada de Samuel, que iria oferecer aquele sacrifício. Naquele momento Deus o rejeita para reinar sobre o seu povo Israel. Por que Deus rejeitou? Porque ele estava fazendo algo que não lhe competia fazer. Talvez isso seja um problema de reis, né? Homens que se sentem grandes demais e, como diz o pastor Fidelis, eles se acham os marajás da igreja e começam a achar que podem fazer qualquer coisa e Deus não julgará. Eles sairão ilesos, e não é verdade. Segundo Crônicas 26, diz que o rei Uzias foi engrandecido pelo Senhor, mas depois de prosperado pelo Senhor, o seu coração se exaltou. E ele entrou no templo para oferecer incenso, algo que não lhe competia apenas aos sacerdotes. E a Bíblia diz que Deus o julgou imediatamente com lepra. Em Números capítulo 12, Arão e Miriam se levantam contra Moisés, dizendo: Deus só fala com Moisés e não fala conosco? Como que invejando da posição que Deus havia dado a Moisés, mas não havia dado a eles. Eu sei que você está sendo abençoado pela palavra de Deus. Mais uma paradinha rapidinha aqui. Se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreva, tá? Deixa o seu like, compartilha. Você ama a obra de Deus? Prova aí agora que você ama. Pega o link desse vídeo e vai compartilhando, porque Deus tem uma vitória para te entregar em nome de Jesus. Se nós fazermos a obra do Senhor com amor, Deus também vai nos abençoar grande e abundantemente. Pode ter certeza disso. Continua com a linda mensagem da palavra de Deus. Deixa eu lhe dizer algo. Pare de ficar se preocupando com aquilo que Deus confiou ao outro. Para de ficar invejando aquilo que Deus confiou ao outro. E comece a se preocupar com aquilo que Deus confiou a você. Se Deus confiou a Samuel o sacrifício, fica no seu canto sentado e espera. Se Deus confiou ao sacerdote o incensário na mão, e o seu papel é o de governar, fique no seu cantinho governando e não queira queimar o incenso diante do Senhor. Se Deus colocou você como um sacerdote, como fez Arão, e colocou você como um músico, como era Miriam, que tocava os seus pandeiros e cantava ao Senhor depois da travessia do Mar Vermelho, faça aquilo que Deus colocou na sua mão e não queira imitar o ministério alheio.
Então tem muita gente, meus amados, que não se coloca no seu lugar. É o caso, por exemplo, de Ahimaás, o mensageiro sem mensagem. Quando Absalão, filho de Davi, morre, Cusi foi o homem escolhido para enviar a mensagem ao rei. Só que Ahimaás queria, porque queria. Não, deixa eu entregar a mensagem, deixa eu ir, deixa eu fazer. E o chefe do exército olha para ele e diz assim: meu filho, hoje você não tem mensagem conveniente, porque é morto um filho do rei. Você não é capaz de entregar essa mensagem. Isso me lembra muita gente que às vezes fica incomodado. Por que essa pessoa está cantando e eu não? Por que esse prega na convenção e eu não? Por que esse prega no congresso e eu não? Por que esse é separado para esse trabalho e eu estou aqui há tanto tempo e o pastor não me vê? Se ponha no teu lugar e faz aquilo que Deus confiou na sua mão. Se Deus confiou a sua mão o banheiro da igreja, lava o banheiro com fidelidade. Se Deus confiou na sua mão o estacionamento da igreja, seja fiel e faça o melhor que você pode fazer. Se Deus te confiou o púlpito, seja zeloso e pregue a palavra com entusiasmo e com fidelidade. Mas não queira ser sacerdote se Deus te chamou para ser rei. Não queira ser Moisés se Deus te chamou para tocar o pandeiro e cantar depois da travessia do mar. Não queira entregar mensagem se no dia Deus não está te confiando mensagem conveniente. Seja fiel naquilo que o Senhor colocou em sua mão, porque aquilo que você faz será julgado no dia do tribunal de Cristo. Tem gente que não quer fazer aquilo que Deus confiou na mão dele, porque não se destaca como o outro, porque não é aparente, porque não é público como o outro é. Para de besteira, irmão. O que importa para Deus não é se um ministério é público ou privado. O que importa para Deus é se você está sendo fiel naquilo que você tem feito. Então, primeira coisa, Deus julgará aquilo que nós fazemos. E não só aquilo que nós fazemos, tá, Oséias, mas aquilo que nós deixamos de fazer. Vale ressaltar isso aqui. Porque às vezes nós pecamos por comissão naquilo que nós fazemos. E às vezes pecamos por omissão, deixando de fazer aquilo que nós deveríamos fazer. É o moço que recebe o talento e esconde dentro da terra. Omisso, negligente na sua responsabilidade. Então, em primeiro lugar, Deus julgará aquilo que nós fazemos. Em segundo lugar, Deus julgará a motivação com o que nós fazemos aquilo que nós fazemos. Eu quero ler com vocês um texto muito interessante da palavra de Deus, que está em Provérbios 16. Provérbios 16, versículo 2, diz assim, olha: todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Para o homem, estou tranquilo. Mas o Senhor, Ele pesa os espíritos, pesa a motivação, pesa a intenção do coração. Não basta apenas fazer a coisa certa para Deus. É necessário fazer a coisa certa com a motivação certa diante de Deus. Quando nós olhamos, por exemplo, o caso, meus amados, dos fariseus, e podemos tomá-los como exemplo uma vez mais especificamente lá em Mateus capítulo 6, Jesus vai condená-los, não era pelo que eles faziam, mas sim pela motivação com que eles faziam o que faziam. Em Mateus, no capítulo 6, versículo 5, versículo 2, melhor dizendo, diz assim, olha: quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, ou seja, não fica contando para todo mundo, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas. Olha aqui, a motivação é a razão pela qual você faz algo. E Jesus está dizendo, eles fazem isso para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já tem o seu galardão. O que Jesus está dizendo? Tudo que eles querem é ser aplaudidos. Tudo que eles querem é ser admirados pelas pessoas, pela sua aparente espiritualidade, santidade. E Jesus está dizendo, se eles fazem isso para receber a glória dos homens, eles já receberam a sua recompensa. Mas, gente de Deus, lá não tem recompensa nenhuma. Jesus vai ressaltar isso a respeito também da oração, que ele vai dizer no versículo 5 que eles oravam em pé, nas sinagogas e esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Não era para a glória de Deus, não era para incentivar alguém também a orar. E aqui nós devemos ter cuidado, né? Oséias e João que está aqui conosco, porque não é toda pessoa que ora em público ou que ora em pé. Esses dias mesmo eu estava passando na rua e um rapaz chegou e falou bem assim, ora por mim. Eu falei, oro. Estava na rua, eu não tinha opção de falar assim, não, vamos entrar ali na igreja. Eu tinha que orar por ele ali, era um momento que ele estava precisando. Não quer dizer que pelo fato da oração ser pública, que ela é necessariamente uma oração hipócrita.
Mas Deus julga aqui dentro do coração. Esse julgamento não cabe a mim e a você julgar o coração de ninguém. Isso cabe a Deus. Jesus, por exemplo, orou diante do túmulo de Lázaro. Mas Jesus, ele estava com a motivação certa. Ele falou assim: Pai, eu sei que tu sempre me ouves, mas eu estou fazendo isso para que a multidão creia no teu nome. Então o propósito de Jesus ali não era se aparecer para mostrar que ele era um homem de oração, mas era levar a multidão a crer que Deus estava respondendo à oração, e o Deus a qual Jesus anunciava era o Deus verdadeiro em que eles deveriam crer. Então a motivação de Jesus era gerar fé naqueles corações. Mas no caso, os fariseus eram para serem vistos pelos homens. E o mesmo, eles desfiguravam o rosto, no versículo 16 diz aqui, para mostrar aos homens que eles jejuavam. Então Jesus condena veementemente você fazer a coisa certa, mas com a intenção errada aqui dentro do seu coração. E mais uma vez eu digo, coração é terra que ninguém vai, né? Mas o texto de 1 Coríntios 3,13 diz que pelo fogo será descoberto. Naquele dia do tribunal de Cristo, Deus vai revelar os podres do nosso coração. Deus vai revelar se eu estou aqui por amor ou não. Deus vai revelar se aquilo que você faz no reino de Deus é por amor ou não. Paulo diz sobre isso ainda em Filipenses, no capítulo 1, a respeito daqueles que pregavam o evangelho. Olha só o que diz o versículo 15 de Filipenses 1. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja. A motivação deles é o quê? Inveja e contenda. Mas outros, ele diz aqui, de boa vontade. Versículo 16. Uns, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, ou seja, não com o coração puro, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Versículo 17. Mas outros por amor, sabendo que fui posto para a defesa do evangelho. Agora, olha que interessante o versículo 18. Paulo vai deixar bem claro que o problema destas pessoas não era o conteúdo da mensagem, João, porque eles pregavam quem? Cristo. E é por isso que no versículo 18 Paulo está dizendo assim, mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisso me regozijo e me regozijarei ainda. Paulo está dizendo assim, olha, apesar deles estarem fazendo com a motivação errada, a mensagem que eles anunciam é a mensagem de Cristo. E nisto eu me alegro. Ele não está concordando com o fingimento deles. Ele não está concordando com a inveja e com as contendas que eles causavam. Mas ele está dizendo, o conteúdo da mensagem é Cristo, então Cristo está sendo anunciado, eu já fico feliz por isso. Paulo está dizendo que o problema não era o conteúdo da mensagem, mas a motivação que estava por trás da mensagem que eles levavam. Então às vezes você está pregando a coisa certa, mas com a motivação errada. Deus julgará não apenas aquilo que nós fazemos, mas Deus julgará também a intenção com que nós fazemos. Nós podemos voltar lá para o livro de Apocalipse, outra frase que é comum a todas as cartas, Apocalipse 2:2, a igreja de Éfeso, conheço as tuas obras. 2:9, conheço as tuas obras, a igreja de Esmina. 2:13, a igreja de Pérgamo, conheço as tuas obras. A igreja de Tiatira 2:19, eu conheço as tuas obras. Capítulo 3, a igreja de Sardes, versículo 1, conheço as tuas obras. Versículo 7 e 8, a igreja de Filadélfia, conheço as tuas obras. Apocalipse 3:14, conheço as tuas obras. Observa que no versículo 17, a igreja de Laodiceia diz assim, rico sou. Aquela igreja achava que estava tudo bem, como o Provérbios 16 diz, os caminhos dos homens são puros aos seus próprios olhos. Estou tranquilo, eu sou rico, eu estou em paz. O Senhor falou, não, tu és um desgraçado, pobre seguidor, porque Deus conhece o nosso coração. Então deixa eu te falar uma coisa aqui. Deus não fica impressionado com a nossa correria para lá e para cá. Deus não fica impressionado com o nosso ativismo. Deus não fica impressionado com a nossa performance. Deus sabe quem nós somos. Deus sabe. Deus sabe. Eu conheço as tuas obras. É uma tragédia quando alguém faz coisas santas com motivações pecaminosas. Faz a coisa certa com a motivação errada. Tudo isso será julgado no tribunal de Cristo. Mas não apenas, meus amados irmãos, não apenas, aquilo que nós fazemos, não apenas a motivação que está por trás disso, mas Deus também julgará a forma como nós fazemos.
Nós estamos aplicando o nosso coração. É terrível quando você lê ali 1 Reis 11, 12, vai progredir no texto, né? Na história de Salomão, e vai dizer assim, ó, Salomão amava o Senhor, mas não de todo o seu coração. Ele amava o Senhor? Amava. Mas de todo o seu coração? Não. Então tem gente que até faz. Eu lembro que na minha criancice, a gente ouvia nas rádios gospel, né? Uma canção que diz assim, faça o melhor, faça o melhor pra Deus. Já ouviu, Osés? Já ouviu, João? Faça o melhor. Era uma canção agitada, na época assim, era um sucesso, né? Nas rádios gospel. Só que a letra é verdadeira. Faça o melhor. Jeremias 48:10 diz assim, ó, maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulosamente. Me perdoe. Eu vou usar meu telefone aqui agora, mas é só para ver outra tradução para passar aqui para os irmãos, porque esse texto tem algumas traduções e eu estou aqui com algumas versões da Bíblia e eu quero compartilhar com vocês esse texto. Vamos lá? Procurar aqui, ó, Jeremias, cadê Jeremias? Achei aqui, capítulo 48, no versículo de número 10. Eu estou lendo aqui na CF, vamos ler aqui agora deixa eu ver, vamos ler na Almeida, edição contemporânea. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor negligentemente. É assim que fala a Bíblia, edição Thompson. Vamos ouvir aqui na Almeida, revista atualizada. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor. Essa é muito interessante. Relaxadamente. Irmão, isso é muito sério. Almeida, século 21. Maldito quem fizer a obra do Senhor de forma negligente. Olha o que diz a King James. Desgraçado o que faz com negligência o trabalho do Senhor. Essa aqui é muito boa também nesse texto. Então você observa que não é brincadeira, irmão. Não é brincadeira. Olha o que diz a NVT. Maldito aquele que não cumprir diligentemente o trabalho do Senhor. Então Deus não apenas espera que nós façamos algo, mas Deus espera que nós façamos com excelência. Eu confesso para os irmãos que eu tenho pena daqueles irmãos que dizem assim, se eu errar aí, os irmãos me perdoam, é para Jesus. Ou seja, para Jesus, vocês sabem, né? Jesus é amor, Jesus é só love, Jesus é misericórdia. Irmão? Pois é. Maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Em Romanos, lá no final da carta, o apóstolo Paulo, ele vai fazer alguns agradecimentos, né, àqueles queridos e amados irmãos. Nós podemos ler aqui alguns? Vamos lá? Romanos 16:1. Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual é serva na igreja que está em Secreia. O que ela fez, Paulo? Ela foi assim, vocês vão ver o que ela fez. Para que a recebais no Senhor como convém aos santos, e a ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque tem hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Sabe o que ela fez? Hospedava os irmãos iam pregar, ela hospedava. Recebia eles em casa, preparava ali um quartinho do profeta, com uma caminha, uma jantinha. E eu vou te dizer uma coisa, irmão. Dar o melhor que você tem não significa dar aquilo que você não tem condição de ter. Às vezes a pessoa está apertada. Não, o João vai lá em casa hoje. Eu tenho que comprar uma picanha. Mas às vezes você só tem condição de comer ovo. É ovo que você tem? Dá o que você tem. Não deixa que isso te impeda. Aí eu chutei o Aurélio, né? Te impeça, né? De ajudar. De fazer algo para Deus. Agora olha aqui o versículo 3. Saudai a Priscila e a Áquila, um casal, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram as suas cabeças, o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. O que ele está dizendo aqui? Eles amam tanto o reino, eles amam tanto a obra, que eles foram capazes de colocar a sua vida em risco por minha causa, para que eu continuasse levando avante a mensagem do Evangelho. Irmãos, isso é fantástico. Versículo 6, saudai a Maria, que trabalhou muito por nós. Meu Deus do céu, olha.
Verso 12, saudai a Trifena e a Trifosa, as quais trabalham no Senhor. Saudai a amada Pérside, a qual muito trabalhou no Senhor. Então você observa aqui que Paulo está o quê? Valorizando a obediência desses irmãos. Vamos lá para a carta de Filemon. Eu lembrei de um texto aqui bastante interessante. Vamos lá para Filemon. Olha que fantástico isso aqui, meus irmãos. Filemon fugiu aqui da minha Bíblia. Cadê o Filemon? Está perto de Hebreus, né? Vamos lá. Filemon, ele só tem um capítulo só. Olha o que diz aqui, meus irmãos. Versículo 21. Escrevi-te confiando na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que digo. Opa, peraí. Paulo estava pedindo a Osés para ele fazer. Mas Paulo confiava tanto que aquele irmão tinha um coração nas coisas de Deus e no reino de Deus, que ele diz assim, eu sei que você vai fazer até mais do que eu estou pedindo. Então, deixa eu falar para você uma coisa. Muitos crentes não entenderam o significado de excelência. A Bíblia diz que em Daniel havia um espírito excelente. Ou seja, ele era bom e muito bom naquilo que ele fazia. Eu não estou dizendo que para você cantar na igreja você tem que ter a voz de um Pavarotti. Não é isso que eu estou dizendo. Eu achei muito bonito um adolescente. Eu ainda não tinha feito a escala, né? Ela inclusive ajudou a gente na abertura da vigília, a Manu. E a gente foi lá em Colombo um dia com eles e ela mostrando o caderninho, João. A primeira pregação dela, ela nem sabe quando vai pregar ainda, mas já estava lá. Toda estudada, tudo esboçado, tudo anotado. O primeiro culto já estava tudo... Ela assim, já estava antecipando que a qualquer hora ela poderia ser chamada. Eu achei aquilo tão bonito. A preparação, a diligência, o carinho, o amor para com a obra de Deus daquela menina me deixou assim, meu Deus, sabe por quê? Se você não toma cuidado, principalmente para nós que somos obreiros que estamos aqui, escuta isso, viu, Osés? Nós que estamos aqui todos os dias, nós corremos o grande risco de cair no piloto automático. Como quem diz assim, não, eu já tiro de letra isso aí, eu já sei fazer. Não precisa de diligência, não precisa de empenho. Nós sempre ressaltamos aqui o trabalho, né, do nosso irmão Mateus Marinho. O pastor Jefferson sempre comenta. Ele chegava aqui 1 hora antes, né? Para deixar tudo arrumado, conferir tudo certinho. O que é isso? Diligência no trabalho do Senhor. Então, Paulo está dizendo a Filemon, você faz e faz com esmero. Você faz e faz com capricho. Você faz e faz com excelência. Meu Deus, eu fico assim porque tem crente que é inimigo da excelência. É inimigo da excelência. Não precisa disso tudo. Ah, é? Vejamos até o tribunal de Cristo. Certa pessoa uma vez chegou para Leonardo de Ravenhill e falou assim, ô Ravenhill, eu sou crente, rapaz, igual você, mas você não acha que você leva a Deus muito a sério, não? E ele falou assim, você acha que naquele dia Jesus me julgará por eu ter levado muito a sério? Leva mais a sério. Vamos levar mais a sério, irmãos. Aquilo que Deus tem confiado nas nossas mãos. Deixa eu voltar só mais um texto aqui e eu vou encerrar com esse. Lá na carta de Paulo aos Filipenses de novo, porque essa carta, né, nos ajuda demais. Filipenses 4, verso 3. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho e com Clemente, com os meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Você vê que Paulo vai repreender essas mulheres aqui, porque de vez em quando elas davam uns bate-boca lá na igreja de Filipos. Mas isso não desmerecia o trabalho que elas faziam. Você vê outras vezes Paulo chamando a atenção, né? Olha o que diz, por exemplo, Colossenses no capítulo 4, versículo 7, ele vai falar de Tíquico, irmão amado e fiel ministro. Agora, olha o que ele diz a Arquipo, no versículo 17, atenta, presta atenção, foca no ministério que recebeste no Senhor para que o cumpras. Ministério aqui, irmão, sabe o que é? Serviço. Ministrar é servir. Todos nós recebemos de Deus uma tarefa, um dom, um serviço para desempenhar no reino de Deus, e nós devemos desempenhar a tarefa que Deus confiou nas nossas mãos com excelência. Não é que você tem que ser o melhor, mas é que você tem que fazer o seu melhor. Entendeu agora? Por exemplo, eu posso me esforçar para pregar o tanto que for, eu nunca vou ser um Billy Graham. Nunca. Eu nunca vou ser Spurgeon. Eu nunca vou ser o Jim Swaggart. Eu nunca vou ser o pastor Ademar. Eu nunca vou ser o pastor Jefferson.
Eu nunca vou ser o pastor Fernando Cônica, eu nunca vou estar na altura. Eles pregam muito mais, mas eu posso dar o meu melhor. Então você diga assim, meu Deus, eu nunca vou cantar como a fulana. Mas Deus se agrada quando você pega o seu ináriozinho lá na sua casa e você ensaia com todo esmero. Você não é melhor, ou o melhor, mas você deu o melhor que você tinha. É isso que eu estou falando. Então lá em Malaquias, Deus vai dizer bem assim, maldito é aquele que pode trazer o novilho perfeito para o Senhor, mas traz o manco. Pode trazer o perfeito, mas traz o coxo. Pode trazer o perfeito, mas acaba trazendo o cego. Maldito seja esses homens. Olha o que diz aqui Malaquias 1,13. Vós profanais a mesa do Senhor, lançastes ao desprezo. Vocês oferecem o roubado, oferecem o coxo, oferecem o enfermo. Aceitaria eu isso de vossa mão, diz o Senhor? Oferecendo ao Senhor aquilo que tem mácula, diz o versículo 14. Então você pode oferecer o melhor. Eu poderia ter ensaiado, eu poderia ter preparado o sermão, eu poderia ter, pegado a nota bonitinho, certinho, mas do jeito que dá, tá bom, E aqui, eu não estou falando de circunstância, Porque a circunstância, ela surge ou não surge? Às vezes, por exemplo, você não está na escala do dia, mas faltou um irmão, aí é você. Não, aí é uma coisa. Mas ainda assim o nosso dever como cristão é sempre ter algo preparado. A Bíblia diz em Timóteo que o homem de Deus deve estar pronto, habilitado e preparado para toda a boa obra. Para toda oportunidade que surgir. Então não é que você tem que ser o melhor. Mas você tem que dar o seu melhor. Você está dando o seu melhor, irmão? Faça o melhor. Faça o melhor. Faça o melhor para Deus. Que essa mensagem vinha, Viu, Osés? Eu vou editar, vou fazer a melhor edição. A melhor. João? O João tá ali firme com o diácono Leonardo lá, com os jovens. Tudo que o diácono Leonardo pedir pro João, ele vai fazer, mas vai fazer com esmero. Vai fazer com carinho. Vai fazer com amor. Vai fazer com dedicação no coração. O pastor mandou limpar o chão do banheiro, vai ficar brilhando. Que até os outros no céu vai olhar e falar, eita, nunca vi ninguém lavar o banheiro da igreja desse jeito. Que o Senhor nos ajude, meus amados. Que possamos lembrar dessa realidade, que um dia eu e você estaremos diante de Cristo para receber o galardão segundo as nossas obras. Mas a Bíblia diz assim, que nós receberemos o galardão por tudo que fizemos, quer seja bom, quer seja mal. E às vezes, por causa de nós fazermos algo com a motivação errada, e relaxadamente, aquilo que era para ser bom se torna mal. E nós vamos receber a recompensa por isso também. E sabe qual é a recompensa? A perda de recompensa. A recompensa é a perda dela. E alguém às vezes pode perguntar assim, tá, mas o que eu vou ganhar com isso? Deixa eu só ler esse texto aqui para finalizar para os irmãos, que está lá em Apocalipse, no capítulo de número 21. Aliás, capítulo 22. O versículo 3 diz assim, olha, e ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome, e ali não haverá mais noite, não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para todo sempre. Lembra lá da palavra de Jesus, servo fiel, toma aqui a tua parte, você governará sobre 5 cidades, o outro sobre 10 cidades. Sabe qual é a recompensa por nosso trabalho aqui? Mais trabalho ainda na eternidade. Irmão, nós vamos trabalhar no céu? Claro que vamos. Você acha que o céu é você ficar lá com uma harpinha em cima da nuvem tocando 1000 anos? Não é isso. Essa visão do céu é muito sem graça. A Bíblia apresenta uma imagem vívida do céu, onde nós estaremos envolvidos nos negócios de Deus, no reino de Deus. Então o céu é um mistério. No céu você bebe água, mas não tem sede. Você come da árvore, mas não tem fome. Você trabalha, mas não se cansa. Você adora, mas não tem tédio, entende? Como você entende isso? Eu não entendo, isso é perfeição. Só vamos entender quando chegarmos lá. Então a recompensa pelo nosso trabalho fiel aqui será um trabalho fiel lá. Então seja fiel aqui, irmão, porque a Bíblia diz que as nossas obras irão nos acompanhar. Que Deus em Cristo te abençoe e que Deus seja glorificado pela sua palavra. Meus amados irmãos e irmãs, eu tenho certeza que Deus falou no seu coração. Que linda mensagem, né? Que mensagem poderosa.
tirado do coração de Deus para os nossos corações. Você vê aí que Deus usava aí o pastor, né, Gabriel Vitor, numa mensagem tremenda, falando aí sobre a excelência, sobre até mesmo, né, a nossa maneira, até a nossa saúde, né, ele falando que Deus também vê isso tudo, porque muitas pessoas não cuidam da sua saúde, até mesmo no trabalho, né, no trabalho que nós fazemos, o nosso patrão tem que fazer as coisas por excelência. A Bíblia diz que com o nosso patrão nós temos que fazer um trabalho como se fosse para o Senhor, como se fosse para Deus, como se fosse para o Senhor. Então tudo que nós temos que fazer por amor, para que o nome do Senhor seja glorificado. Eu tenho certeza que Deus falou no seu coração, eu tenho certeza que Deus ainda vai falar muito mais, porque a mensagem é uma semente jogada, amanhã vai germinar, depois vai crescer, vai dar fruto. E você agora compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, compartilhe, se você não é inscrito, se inscreva. Vamos fazer a obra do Senhor junto. Você ama a obra de Deus? Pega esse link aí agora, copia ele, cola nos seus grupos ou envia diretamente pelo WhatsApp para aquela pessoa que você acha que precisa receber esse impacto, ser renovado pelo Espírito Santo, ser abençoado por Deus, ser despertado por Deus, ter um compromisso com a palavra do Senhor, que se achegar a Deus. Faça isso, porque Deus está te vendo. Faça a obra do Senhor com excelência, porque Deus vai agradar com certeza. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.